Bom, o ano termina e as duas grandes guerras que infelizmente estamos acompanhando prosseguem. A guerra da Ucrânia com a Rússia e entre Israel e o Hamas. Vamos falar sobre as perspectivas daqui para frente. Estamos com o professor Rubens de Siqueira Duarte, professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Ele é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, o Lab Mundo. Professor Rubens, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. É um prazer conversar aqui com você mais uma vez e boa tarde a todas e todos que nos ouvem hoje. Muito obrigada, igualmente. Vamos começar por Israel e Hamas, né? Me lembro que quando a gente conversou da última vez foi justamente no comecinho desse conflito, exatamente, né? O Hamas tinha feito aquele atentado terrível que deve ser condenado contra Israel, e Israel estava no início da resposta, uma resposta já desde o início muito violenta, com bombardeios e tal. Depois houve a incursão terrestre. Agora temos poucas informações do que acontece por lá, né? A própria ONU diz que está com muita dificuldade de telecomunicações também ali na região. Professor Rubens, qual é a expectativa? Israel deve prosseguir essa ação violenta até quando? A expectativa, Tânia, infelizmente não é muito boa pelo lado da paz, né? Então, o governo de Israel, né, que é muito nacionalista, tem essa vertente mais agressiva de militarização de todas as respostas. Então, ele está desacreditado porque, enfim, não conseguiu prever e impedir o ataque do Hamas em 7 de outubro, e ele quer dar uma resposta para a população como? De fato, arrasando Hamas, né? Então, o objetivo é muito claro, é acabar com Hamas do jeito que ele está agora, e parece que ele não está querendo frear, né? Não quer ter nenhum freio. Esse freio foi imposto, de certa forma, pela comunidade internacional, em especial os Estados Unidos, quando ele mudou um pouco o seu posicionamento. Mas, ainda assim, me parece que o objetivo de Israel será continuar avançando sobre Gaza, né? Ele tentou fazer uma excursão sobre o norte, agora já avança sobre o sul. O bombardeio anterior, né, via aeronaves e tiros de artilharia foi Gaza inteiro, e a gente vê também algumas operações em outros países, né, na região e também na Cisjordânia. Acho muito provável que a gente veja uma solução que não seja por via militar. Ocupar Gaza, pela sua extensão territorial, não deve demorar muito. Agora, uma solução, né, para construir a paz, aí sim eu acho que vai ser quase impossível. A gente está falando de um conflito que dura 70 anos, pelo menos, e que esse tipo de resposta mais militar, na verdade, fomenta mais radicalismo. Então, a gente está vendo o apoio ao Hamas crescendo, inclusive, onde o Hamas não era forte, né? Então, ainda que Israel consiga derrubar Hamas do jeito que ele está, né, todo esse ambiente, esse contexto que alimenta o radicalismo, ele continua vivo e intensificado. Então, vira um prato cheio para outros grupos surgirem, ou então grupos já estabelecidos, né, como a Jihad Islâmica, ou até mesmo o Estado Islâmico, atuem e cresçam no lugar, substituindo esse vácuo que Hamas vai deixar. Então, a solução no longo prazo não vai ser por aí. E o que me assusta, além da quantidade de mortos que esse conflito dos dois lados já deixou, é que a gente não está caminhando para nenhuma solução. Então, a gente nem começou a caminhar. Então, isso, de fato, me assusta para os próximos anos. Sim. Nossa, faz muito sentido, né? Ainda que Israel elimine o Hamas, e provavelmente faça isso, né? Porque tem uma superioridade bélica inquestionável, mas realmente fica um território ali na faixa de Gaza, de terra arrasada, e a gente já viu esse filme, né, no Iraque, e depois surgem grupos radicais novamente, como o Estado Islâmico, né? Quer dizer, então, elimina-se o Hamas, mas certamente o conflito continua, porque se Israel consegue cumprir esse objetivo de tirar o Hamas, aquela região completamente destruída vai ficar sob controle de quem? A comunidade internacional teria condições de fazer ali
uma intervenção ou alguma ação humanitária, enfim, mediar alguma solução política para a região? Eu acho que a comunidade internacional tem plenas condições. O que não vai conseguir é a autorização dos envolvidos que estão lá. Então, o governo de Israel já deixou muito claro que não quer uma força multinacional ou uma força da ONU naquela região, porque, enfim, perde parte de controle, né, na questão da segurança, né, naquele local. Então, fica muito difícil saber como que vai ser depois, porque as ideias, né, para o futuro de Gaza estão muito desencontradas. Então, está muito difícil achar um ponto em comum. Então, pelo lado de Israel quer ocupar militarmente, mas entregar o governo para alguma instituição que seja palestina. As instituições palestinas, por sua vez, não querem aceitar esse acordo, porque seriam vistos até como uma forma de traidores, né? Como assim que eles vão governar e concordar com a ocupação militar de Israel, né? Então, politicamente, ficaria muito complicado. Uma força internacional, que seria talvez uma solução um pouco mais fácil, também não é vista de bons olhos pelo governo atual de Israel, né? Que, de novo, é nacionalista, né? Um discurso muito militar. Então, ele perderia ainda mais força se aceitasse forças internacionais na fronteira de Israel. Então, e para alguns dentro do governo, aquela parte não faria nem mais um outro Estado, né? Não seria nem mais lógico falar em dois Estados, uma solução de dois Estados. Então, como assim uma força militar ali dentro, em um território que eles entendem como sendo israelense? Então, é muito difícil saber como é que vai ser o futuro disso. Mas, agora, a gente tem um certo prazo para a solução disso, que o Biden deixou claro, né, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que não quer esse conflito avançando muito no ano que vem, porque isso vai impactar muito as eleições dos Estados Unidos. Então, o Biden tem uma sinuca de bico, porque no iniciozinho do seu governo, teve aquela saída desastrada do Afeganistão. Tudo bem, o acordo que foi feito com o Talibã, com os Estados Unidos com o Talibã para sair do Afeganistão, foi feito pelo governo Trump. O Trump que sentou com o Talibã para negociar a saída. Mas a saída desastrada do jeito que foi no governo Biden. Logo depois eclodiu a guerra da Ucrânia, em que os Estados Unidos fez grandes concessões à Ucrânia, né, achou que ia ganhar a Rússia, e até agora não conseguiu. Então, novo desgaste na parte de segurança internacional para o governo Biden. E se a gente está vendo agora o terceiro conflito, que também está desgastando muito a imagem do Biden. E ele está vendo o seu concorrente, no momento, uma possível volta do presidente Trump, crescendo nas pesquisas, e ele não quer um conflito se arrastando muito lá, porque pode prejudicá-lo também nas eleições dos Estados Unidos. Então, talvez isso seja um freio mais imediato para essa crise, né? Lembrando que o conflito na região dura 70 anos. A gente está vendo uma crise, né? Uma das muitas que já existiram. Tem gente que acha que o conflito começou agora, né? Desde a ação terrorista do Hamas. Não, é uma história muito longa. Agora, professor Rubens, realmente tem eleição nos Estados Unidos ano que vem. O Biden precisa que as coisas se resolvam, né, nessa guerra, porque realmente compromete a imagem lá em Israel do próprio Netanyahu e nos Estados Unidos do Biden, que são aliadíssimos. Mas como é que os Estados Unidos podem atuar agora, essas alturas do campeonato, para a solução ou para que pelo menos um recuo, que o Netanyahu recue? Olha, basta o Biden querer. Tá? A dificuldade é que existe uma força política do lobby judaico dentro dos Estados Unidos muito forte, né? Então a gente vê o Walt e o Mearsheimer, que são dois autores consagrados das relações internacionais, que eles falam sobre essa questão do poder do lobby pró-Israel dentro dos Estados Unidos, que evita que os Estados Unidos tenham uma postura mais equilibrada no Oriente Médio. Eles sempre estão apoiando Israel. Israel, por si só, não é uma potência. Israel consegue bater na mesa e falar alto nas Nações Unidas porque eles sabem que tem um apoio por trás dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Então, no momento que essa potência der sinais, né, esse relacionamento der sinais, tipo assim, olha, Israel, chega, vamos parar um pouco, vamos conversar, tá demais, você pode ter certeza que Israel vai recuar, porque ele não tem capacidade de ir sozinho contra o mundo inteiro. Então, para que isso solucione, basta uma mudança de postura dos Estados Unidos. Agora, essa postura dos Estados Unidos é muito difícil de ser trocada. Porque ainda no ano eleitoral, tudo bem, essa guerra compromete a imagem
do Biden, né? Por causa da postura de apoio ao Netanyahu. Mas, por outro lado, o lobby judeu que você se referiu, imagino que seja econômico, né? Nos Estados Unidos. E contrariar esse lobby judeu num ano eleitoral não é ruim também para o Biden? Totalmente, mas não é só econômico, mas também existem princípios muito próximos, existem valores muito próximos, existe toda uma proximidade ideológica também que aproxima os dois países. Então, sim, seria muito complicado para o Biden ir de contra, né, mudar seu posicionamento, muito embora as pesquisas mostrem que grande parte da população dos Estados Unidos, especialmente os jovens, já estão contrários a essa postura internacional dos Estados Unidos. Então, isso talvez seja um indício de mudança, de possibilidade de mudança da política externa dos Estados Unidos, muito embora ainda fica na parte do indício. Né? Mudar uma coisa que é estruturante, uma coisa que já está cristalizada no comportamento internacional dessa superpotência durante 50 anos, não vai acontecer durante 2 anos, mas, enfim, pode ser um indício. Bom, então, já aproveitando, por meio dos Estados Unidos, fazer o gancho com a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Que também é uma outra guerra em que os Estados Unidos se envolveram, dando apoio, não se envolveram diretamente, porque senão a guerra iria escalar, né, mundialmente, mas dando um apoio explícito à Ucrânia, e financeiro, e por armamentos e tal, inclusive com dificuldade de manter esse apoio, porque a guerra se estendeu mais do que se imaginava, né? Essa é uma outra guerra também que não se vislumbra uma solução, professor Rubens de Siqueira Duarte? Também é uma outra conflito bastante complicado que desafia todas as previsões que nós estudantes e professores de relações internacionais fizemos, né? Porque a guerra começou com uma invasão, né? E a gente achava exatamente que a Rússia ia parar no Rio, né? Invadir o território ucraniano e parar no Rio. E eles chegaram quase a Kiev, né, via Bielorrússia, voltaram, depois foram para o sul e agora estacionaram. Quando você faz esse avanço militar, você consegue conquistar um território, para que a Ucrânia faça uma contraofensiva e reconquiste esse território, é muito difícil. Então, é muito mais fácil você defender suas linhas do que você avançar sobre a linha dos adversários. Então, a Ucrânia tem uma dificuldade enorme, né, porque a Rússia é uma potência militar, eu acho que ninguém duvida disso, sim, muito embora tenha apresentado alguns problemas de logística e até de organização, né, teve aquele caso do grupo Wagner, né, que fez um motim que durou 24 horas, mas enfim, ficou muito mal explicado também, mas é muito difícil da Ucrânia conseguir recuperar esse território se não tiver um grande esforço militar. E esse grande esforço militar, ele está se exaurindo, como você mesmo disse. Então, mesmo antes da guerra, desse conflito em Israel ter eclodido, as potências ocidentais já estavam mostrando alguns sinais de fadiga, né, de exaustão em apoiar a Ucrânia. Então, já começavam a circular notícias, né, nesses países como contrários ao Zelensky, colocando ele como corrupto, colocando ele como ineficiente, muito diferente do que a gente viu no início da guerra, que aparecia Zelensky como estadista, né, como o superpoderoso que estava conseguindo. Né, então já estava mudando. Aí quando eclodiu a guerra em Israel, aí foi um desastre para a Ucrânia, porque toda a tensão internacional, né, se mudou o foco, então praticamente parou de falar da Ucrânia, e também era tudo que as potências ocidentais queriam para reduzir esse apoio à Ucrânia. E a gente vê agora o Biden discutindo com o Congresso dos Estados Unidos para conseguir liberação de verba para mandar para a Ucrânia, para não abandonar a Ucrânia à própria sorte. Então, é muito difícil a gente ver a Ucrânia, de fato, revertendo esse cenário se não tiver uma ajuda internacional massiva. Então, mesmo com a ajuda internacional massiva foi difícil, sem ela é praticamente impossível. Então, a solução desse conflito, se nada mudar, se tudo permanecer do jeito que está, vai ser uma acomodação com a Rússia com a Rússia conquistando aqueles territórios, porque a Ucrânia por si só não conseguirá reverter esse cenário. Uma acomodação seria o Zelensky admitir que perdeu a guerra, é isso? Ou fica em uma eterna guerra latente, mesmo que o conflito fique apaziguado, ou seja, não se assina um armistício, não assina um tratado de paz, só que o esforço de guerra se reduz
e fica uma área, né, em litígio para sempre. Isso e as tropas a gente já viu acontecendo. A gente já viu acontecendo no mundo. As isso pode tropas acontecer. russas ficariam lá, o Zelensky seria o presidente, mas não dominaria essas áreas ocupadas pela Rússia? Como seria isso? Essa área já foi anexada pela Rússia, já teve até eleições, já teve anexação, já tem bandeira russa lá, então, de fato, elas estão sendo anexadas, estão sendo controladas pela Rússia. Tá? Então, isso não há dúvida. Agora, seria uma área que não seria reconhecida como perdida pela Ucrânia, e outros países também não reconheceriam essa nova fronteira, e ficaria para sempre é forte, né? Mas ficaria ao longo do tempo uma área indefinida, com fronteiras indefinidas e não reconhecidas. Entendi. Isso é muito frequente? Quer dizer, já aconteceu outras vezes? Já aconteceu outras vezes. A gente tem uma série de fronteiras que não são reconhecidas, né? Então, a Transnistria, por exemplo, né? E a gente vê esse conflito na Geórgia, a gente viu também um avanço da Rússia. Então, isso pode acontecer. Obviamente, não é o ideal, né? Inclusive, a gente já viu essas fronteiras indefinidas em outro país que a gente estava conversando, né? Israel. Né? Quais são as fronteiras que são de fato do país lá? A gente não sabe, né? O plano da ONU diz uma coisa, Israel de fato ocupa outro território. Verdade. E aí? Né? Verdade. Bom, Israel ocupa, mas um território que teoricamente seria palestino, né? Segundo a definição da ONU. Exato. Né? Mas, de fato, e depois também de várias guerras, né, que os árabes não reconheceram, não aceitavam a construção do Estado de Israel e atacaram primeiro Israel. Israel, na sua guerra, que eles chamam de Guerra de Independência, dominaram esses territórios e avançaram ainda mais, fazendo novas fronteiras de fato, talvez não de direito, mas de fato. E, enfim, e até hoje isso está indefinido. Sim, quer dizer, essas fronteiras em casos de guerras só são de direito quando há um armistício. Precisa ter um reconhecimento das partes, né, de onde está traçada, delimitada a fronteira. Então, em uma área de litígio, é muito difícil você ter um acordo, né, definindo fronteiras, porque eles não concordam com a fronteira, né? Eles estão entrando em guerra por causa dessa fronteira, exatamente. Sim. Uau. Aliás, a gente espera que essa situação não se estenda aqui para a nossa Venezuela em relação à Guiana, né? Que também agora resolveu a Venezuela em Essequibo, né? A intenção de anexar Essequibo e tal. Que, aliás, não combinamos de falar sobre esse assunto, mas sobre esse assunto. Você acha que avança ou é só mais uma retórica eleitoral do Maduro? Não, eu acho que retórica eleitoral não é. Eu acho que existe... vamos começar tranquilizando nossos ouvintes, né? Acho que uma guerra é improvável. Impossível nunca é. Tá? Possibilidade sempre existe, mas eu acho muito improvável. Essa região de Essequibo, de fato, é uma área em litígio há muito tempo, né? Houve uma arbitragem para definir quais seriam as fronteiras entre a Venezuela e, no momento, uma colônia britânica. Tá? Esse arbitragem foi feito somente por juízes estadunidenses e britânicos, então, obviamente, deu tudo que eles queriam, todo o território para o Reino Unido. Na época não existia Guiana. Só que essa área, desde então, né, bom, a Venezuela aceitou a arbitragem, fazer a arbitragem naquele momento. Claro que é difícil você falar, porque quando tem uma assimetria de poder muito grande, no caso Reino Unido e Venezuela, claro que o mais poderoso impõe os termos, né? Então, isso é claro não só nas relações internacionais, mas no dia a dia. Mas o que a gente pode ver é que essa região ela está sendo contestada desde então pela Venezuela. Então, existe, de fato, uma questão de direito que pode ser negociada. A questão isso não pode escalar para uma invasão, né? Não pode escalar por uma guerra. Eu acho que o Brasil fez o papel que ele deveria fazer mesmo. Então, ele condenou a guerra, disse que não vai entrar, não vai participar de qualquer tipo de aventura militar, então não pode entrar no território brasileiro para chegar na Guiana, não pode fazer nada disso, e vamos sentar para conversar, tanto que essa semana a gente viu o Maduro, né, com o presidente da Guiana e o chanceler brasileiro conversando sobre essa questão.
a votação, né, a consulta popular que o Maduro fez, me parece como uma tentativa de criar um fato novo, político, né, para pressionar politicamente a Guiana e aí a comunidade internacional para conversar isso de novo, ou seja, trazer esse assunto de novo para a pauta que estava esquecido. Né? Não me parece que daí se escalará para um conflito armado, porque não interessa para muita gente esse conflito armado. Mas agora me parece uma forma de fazer uma pressão, não é a retórica, mas uma forma de fazer pressão. Né? E conseguiu. Né? Esse objetivo foi absolutamente bem sucedido. E o Brasil fez o que podia fazer. Né? Ele condenou de uma forma morna, né, no público, ao vivo, né, e pelas vias diplomáticas, nos bastidores, deu um puxão de orelha no Maduro e falou, o que é isso? Né? Não pode, não é assim que funciona. Né? E isso revela a importância que é para o Brasil ter relações diplomáticas com todo mundo que a gente faz fronteira, tá? Com todo mundo da região. Não precisa ser melhores amigos, mas os canais de diálogo têm que estar sempre abertos. Né? E isso mostra o porquê. Né? Na hora que a gente precisa dialogar, e o Brasil tem um peso muito importante nisso. A diplomacia brasileira é muito eficiente nisso. E me parece que está agindo, a crise não está solucionada, mas me parece que a diplomacia brasileira está agindo de forma apropriada. Muito bom, é isso. Ou seja, ano que vem não teremos guerra aqui na Venezuela, mas infelizmente guerra entre Israel e Hamas, Ucrânia e Rússia, os conflitos vão continuar, né? Sem muita perspectiva de solução a curto prazo. Acredito que sim. Acho que o conflito no Oriente Médio, né, em Israel, esse conflito mais latente deve reduzir ao longo de 2024, sim, mas a gente está vendo um conflito de 70 anos, ele vai continuar. Tá? E outra coisa que me parece que vai continuar é essa crise essa contestação da ordem mundial que a gente vê na Ásia e também na África. A gente viu em 2023 uma série de golpes de Estado, né, de cunho fortemente anti-ocidental. E isso me parece que é uma insatisfação grande que existe no mundo sobre a ordem mundial e a capacidade de gerar resultados satisfatórios para a população. Isso se manifesta de forma diferente dependendo do país. Então, na África, a gente viu uma série de golpes de Estado, alguns bem-sucedidos, outros ficaram só na tentativa, de cunho muito forte, anticolonialista, anti-ocidental, só que a gente também pode falar da onda autoritária internacional que a gente vê, autoritária e de extrema-direita, que também se alimenta dessa insatisfação com o status quo. Né? Não é à toa que vários candidatos se apresentam como anti-establishment. Né? Eles estão falando, não, estou aqui para mudar, estou aqui para tentar algo diferente. Então eles usam isso para se alimentar, uma insatisfação que está clara, não só nessas regiões, mas no mundo inteiro. Professor, muito bom, hein? Foi uma ótima entrevista, muito esclarecedora. Muito obrigada, viu? Bom domingo. Bom domingo e feliz ano novo para você e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, igualmente. Que venha 2024. Seja de paz maior do que foi 2023. Muito obrigada. Rubens de Siqueira Duarte, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Ele que é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, Lab Mundo.